Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E essa história de que Fred, ex-volante da seleção brasileira, pode virar reforço do Palmeiras. O Verdão está atrás de um volante e já fez uma série de tentativas. Fabinho, do Al Ittihad, não pretende voltar ao Brasil tão cedo. Nos últimos dias, o Palmeiras quis entender as condições e chegou a fazer duas propostas por Danilo, volante que pertence ao Botafogo. A primeira delas não avançou porque o Danilo não conseguiu quebrar seu contrato na justiça. Mais recentemente, o Palmeiras ofereceu 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos e o Botafogo não aceitou. Diante desse cenário, um novo alvo poderia ser Fred, volante que corre o risco de deixar o Fenerbahçe. Fred, 32 anos de idade, tem vínculo com o Fenerbahçe até junho de 2027. O problema é que o Fenerbahçe busca um centroavante em caráter de urgência. A janela de inscrições na Turquia se encerra nesta sexta-feira. E entre os nomes especulados está o de Darwin Núñez, centroavante uruguaio que já fez sucesso no Liverpool e que hoje defende o Al Hilal. O Darwin Núñez perdeu espaço depois da chegada do Benzema, que marcou 3 gols em sua estreia. Para que o Darwin Núñez pudesse ser contratado, o Fenerbahçe precisaria abrir mão de um estrangeiro. E aí poderia sobrar para o volante brasileiro que é titular por lá. Se depender do Fred, ele continua na Turquia. É titular absoluto, tem salário alto, tem uma condição boa, mas aí é uma decisão do clube. A boa notícia é que essa novela já tem data para acabar, ela precisa terminar nas próximas horas, quando se encerra a janela de inscrições. E é nesse contexto de o Fred correndo o risco de rescindir seu contrato de forma amigável para ficar livre, que o Palmeiras foi buscar informações e abriu tratativas. O Palmeiras depende do que vai acontecer em relação ao centroavante do Fenerbahçe para avançar ou não em relação a Fred, volante que também já foi especulado no Flamengo e que é torcedor declarado do Atlético Mineiro. Estou para dizer para vocês que se ele puder escolher para onde voltar no Brasil, a preferência será pelo Clube Atlético Mineiro. Só para completar, números do Fred na atual temporada, 30 jogos, 1 gol, 3 assistências, você vai lembrar dele. Jogador que já atuou no Manchester United, entre vários outros clubes. A última sobre o Verdão, John Arias será contratado por 155 milhões de reais ou 25 milhões de euros, o acordo está sacramentado. O Palmeiras só espera pela liberação do time inglês para que o Arias embarque para São Paulo, realize exames médicos e assine um contrato de 4 temporadas. Desses 25 milhões de euros, 10 milhões de euros serão pagos à vista. A expectativa é de que a liberação do Arias aconteça ainda durante o fim de semana. Qualquer atualização sobre o tema eu volto para contar para vocês. Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre Danilo, volante revelado no Palmeiras, foi alvo de nova proposta alviverde. Nessa quarta-feira, o Palmeiras procurou o Botafogo e sugeriu 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Vale contar que John Textor chegou, por meio das suas redes sociais, a negar essa proposta, tratando ela como fake news. Posso assegurar, depois de ouvir partes envolvidas no negócio, que sim, existiu a oferta. É a segunda tentativa do Palmeiras em fechar com o Danilo em poucos dias. Na semana passada, Danilo e Palmeiras chegaram a cogitar que o atleta fosse à justiça para pedir a quebra do contrato no Botafogo, saindo livre. Na oportunidade, o Botafogo lhe devia 3 meses de direitos de imagem, além de fundo de garantia. Para não perder o jogador, o Botafogo se apressou, fez o pagamento dos atrasados e o Danilo não conseguiu ir à justiça. Enquanto isso, dentro de campo, o volante está deitando e rolando. Só 24 anos de idade, 4 gols marcados em 2 partidas no Campeonato Brasileiro. Ele divide a artilharia do torneio com Carlos Vinícius. Fez 2 gols na vitória por 4-0 contra o Cruzeiro. Na semana passada, fez mais 2 gols na derrota do Botafogo por 5-3 para o Grêmio na Arena Gremista. Importante registrar que o Danilo está feliz no Botafogo, apesar de todos os atrasos. A relação dele com o Martim Anselmi é espetacular. Novo técnico do Botafogo tem feito o Danilo jogar uma função mais avançada, o que permite que o seu futebol apareça. O grande ponto é que John Textor, o acionista e dono do Botafogo, não tem cumprido com os acordos com seus representantes e também em relação a pagamento de luvas. É isso que incomoda demais o jogador. E John Arias só depende de burocracias para ser anunciado como novo reforço do Palmeiras. Verdão que superou a concorrência do Flamengo e do Fluminense. Entre Palmeiras e Wolverhampton está tudo acertado, entre Palmeiras e Arias também.
Os clubes estão definindo minutas de contrato, aquela questão mais burocrática que envolve departamentos jurídicos para que o Arias seja liberado para realização de exames médicos e assinatura de um contrato de 4 temporadas. Já contei para vocês que o Arias vai ter no Palmeiras salário de cerca de 2,5 milhões de reais mensais. Nos tempos de Fluminense ele ganhava 1.600.000 por mês. Ele vai para a Premier League para ganhar um pouco mais do que isso, embora com um desconto maior no futebol inglês. Palmeiras se comprometeu a pagar 10 milhões de euros à vista para que o negócio saísse. O Wolverhampton ainda também conseguiu do Palmeiras a promessa de que todos os impostos, além da comissão, serão quitados pelo Verdão. Isso significa que o preço final da contratação do Arias vai girar na casa dos 32 milhões de euros. Ah, só para lembrar que o Flamengo chegou a oferecer 23 milhões de euros, enquanto o Fluminense chegou a 20 milhões de euros. O que você pensa sobre John Arias e Palmeiras? O sonho está muito próximo de ser concretizado. Já use o espaço para comentário e diga de 0 a 10 qual a chance dele dar certo com a camisa alviverde. Quero falar agora sobre Nino, que está forçando para virar jogador do Palmeiras. Entre Nino e Palmeiras está tudo acertado, salário, tempo de contrato, luvas, vínculo longo. Nino tenta convencer o Zenit a liberá-lo de forma imediata. Inclusive, o representante alviverde foi a Abu Dhabi, onde o time russo faz sua pré-temporada para ajudar nas tratativas com o Zenit. Nunca é fácil convencer o Zenit a liberar um jogador. Palmeiras fez nos últimos dias sua melhor proposta desde o início das tratativas. E olha que essas negociações haviam começado no fim do mês de novembro. A expectativa do Palmeiras é de que o acordo possa ser sacramentado a qualquer momento. Palmeiras que decidiu ir ao mercado e fazer contratações depois de muitas críticas e de um início bastante ruim do time na temporada de 2026. Pergunta que eu deixo para você é: Nino e Arias resolvem os problemas do Verdão? Você gosta da dupla? Tem alguém que prefere mais? Já usa o espaço para comentário para registrar o que você pensa. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre John Arias. E o caminho está livre para que o Palmeiras o contrate nas próximas horas. Antes, porém, uma série de novidades. Primeira delas, o Flamengo sinalizou com uma proposta de 23 milhões de euros ou 143 milhões de reais para a contratação do meio atacante colombiano. Foi diante dessa proposta que o Palmeiras precisou aumentar sua oferta para 25 milhões de euros ou 155 milhões de reais. Foi essa a oferta que o Wolverhampton aceitou e que foi levada ao Fluminense. O Flu tinha até essa quarta-feira para cobrir a proposta. Essa possibilidade de cobrir a oferta estava acertada quando da venda do Arias do Fluminense para o Wolverhampton. O Flu não conseguiu alcançar os 25 milhões de euros e ofereceu ao time inglês 20 milhões de euros. É óbvio que o Wolverhampton acabou recusando. E sem Fluminense e Flamengo na parada, dá para dizer que tudo se encaminha para que o Arias vire reforço muito em breve. Ah, importante contar que o Arias se recusou a jogar no Flamengo. Ele entende que pela relação que construiu com o Fluminense seria uma traição jogar no grande rival da cidade. É também por isso que o Palmeiras espera e tem enorme otimismo em relação a esse anúncio de um jogador extremamente qualificado, embora que não tenha dado certo no futebol inglês. Para completar, contar que o Palmeiras fez 5-1 no Vitória, na noite dessa quarta-feira, na Arena Barueri, colocando fim a uma sequência de 2 jogos sem vitória. Havia empatado com o Atlético Mineiro na estreia do Brasileiro e perdido com seu time reserva para o Botafogo em Ribeirão Preto pelo Paulistão. O grande lance da noite dessa quarta-feira, além da goleada bonita por 5-1, com gols de Murilo, Gustavo Gomes, Maurício Alan e Sousa, foi a presença bem pequena de público. Pouco menos de 9 mil pessoas foram à Arena Barueri. E você, o que pensa sobre John Arias no Palmeiras? Vai dar certo? Você gosta do nome? Já usa o espaço para comentário e opine. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Palmeiras. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Verdão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.